Quero convidar você que tem sua Bíblia, por gentileza, um livro muito conhecido, livro de Esther, capítulo 4, o verso 9. Livro de Esther, capítulo 4, ali próximo ali a Salmos, próximo ali a Jó, né? Livro de Esther, Velho Testamento. Palavra bem conhecida da amada igreja. Esther 4:9 diz assim: veio pois Ataque e referiu a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? De novo Esther mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Curve sua face, querido, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, quero apresentar diante do Senhor, Pai, esse texto, nessa porção da Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é luz para os nossos caminhos. Pai, eu quero me colocar na dependência do Senhor, que eu fale apenas aquilo que o Senhor ordenar, que eu fale aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja. Pai, eu me coloco na Tua dependência, de mim mesmo eu não tenho nada, estou aqui na dependência do Senhor. Pai, nesse momento também eu peço que o Senhor dê ordens, Pai, por gentileza, aos seus anjos com espada de fogo, e começa a queimar toda a opressão, todo o mal. Manda anjos aqui, Senhor, nas portas, na nave do templo, e vai desfazendo, queimando, varrendo tudo aquilo que não vem de Ti. E somente a Tua presença, Pai, seja manifesta nesse lugar. Fala conosco, traz, Pai, a revelação desse texto sagrado, gera fé no coração da Tua igreja. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um texto bem conhecido da amada igreja, quero colocar aqui como tema dessa ministração aqui: Deus nos chama para um propósito maior. Eu estava orando durante essa semana, pedindo uma palavra da parte de Deus, né? Sempre que eu estava folheando a Bíblia, caía aqui no livro de Esther. Eu falei, não é possível, será que esse texto, será que é essa palavra? E eu fiquei lendo alguns textos e revendo, e Deus testificou no meu coração na sexta-feira aqui, quando a irmã Elane estava ministrando. Deus confirmou essa palavra no meu coração. Eu creio que Deus quer falar algo conosco. Deus já falou aqui poderosamente sexta-feira, através da irmã Elaine. Foi um culto poderoso que nós tivemos aqui. E eu quero deixar aqui esse pensamento aqui. Deus nos chama para um propósito maior. Querido Deus, Ele sempre tem um propósito para cada um de nós. Falando um pouco aqui sobre Esther. Esther, ela faz parte de um povo, do povo judeu, que é um povo exilado. Eles estavam no exílio, ou seja, devido ao povo, muitas vezes o povo judeu, por eles se distanciarem do caminho de Deus, Deus permitia que eles fossem levados cativos em outros países, né? E agora eles estavam no exílio, ou seja, estavam fora da nação de Israel. O povo judeu estava numa outra pátria, estavam na Pérsia, né? E eles estavam ali, foram levados cativos, né?
e eles estavam ali. E a história aqui da rainha Esther acontece durante o reinado do rei Assuero. O rei Assuero, e diz o texto aqui que a Esther, ela se tornou rainha da Pérsia, ela casou-se ali com o rei Assuero, né? E esse livro aqui, irmãos, de Esther, ele trata da história do povo judeu, né? E do ódio de um sujeito chamado Amã, que queria destruir os judeus. Amã era como um chefe de estado ali do governo da Pérsia, e ele tinha um ódio muito grande dos judeus, né? E ele fez um complô ali visando o extermínio de todos os judeus do Império Persa, né? E essa então é a história do livro de Esther, para você fazer um pano de fundo aqui para você entender, né? Então Amã era um alto oficial da corte do rei, e ele tentou destruir ali o povo judeu, né? E nós vemos aqui também que a história de Amã ficou marcada de uma forma negativa. Um cara muito cruel, um cara muito mau, queria destruir, né? Varrer da face da terra o povo judeu. E um dos personagens aqui dessa história chama-se Mardoqueu. Mardoqueu é primo de Esther, né? Que ele criou Esther. Esther, ela não tinha pai e mãe, e ela foi criada por Mardoqueu, seu primo, né? Então essa aqui é um pano de fundo para nós entendermos aqui. Eu quero deixar aqui, querido, 4 pensamentos referente a posições que nós devemos tomar diante de Deus, atitudes que nós temos que tomar. 4 pensamentos, 4 posições que nós temos que tomar diante de Deus para que se cumpra o propósito nas nossas vidas de Deus e através das nossas vidas. O primeiro pensamento, querido, temos que aprender a dizer não. Nós temos que aprender a dizer não. Esther, no capítulo 1, se você pegar o início do livro de Esther, não vou ler aqui, senão a gente vai se estender muito, né? Diz o texto aqui que nos dias do rei Assuero, o rei estava sentado no trono dele, na capital ali chamada Suzã, né? E ele fez uma grande festa ali para ostentar as riquezas, para mostrar para todo mundo as riquezas que ele tinha, ali um reino da Pérsia, um reino muito rico. Ele queria mostrar a excelência do seu reino, as riquezas, o esplendor da grandeza de tudo que eles tinham. E por muitos dias ele fez uma festa ali, né? Por 180 dias fez uma festa ali, né? Diz o texto ali, texto de Esther, capítulo 1, verso 10, diz assim, que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, estava passado, né? Estava meio bêbado. Aí ele mandou ali alguns dos seus ministros ali, mandou alguns eunucos que eles serviam na presença do rei. Ele mandou que eles introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, né? Que era a esposa dele, a rainha Vasti, né? E ordenou que trouxesse, que Vasti entrasse ali, né? Colocasse a coroa real, para mostrar para os povos, para os príncipes, a formosura, a beleza dela, que diz o texto que ela era formosíssima. E a rainha Vasti, porém, recusou. Ela falou não atendeu a ordem do rei, pelo que diz o texto aqui, que o rei se enfureceu, e se inflamou a ira. Você vê aqui que Vasti, ela disse não ao rei, ela disse não ao rei Assuero. Ela não quis expor o corpo dela ali diante daqueles homens libidinosos, todo mundo bêbado ali, aquela festa. Ela disse não e recusou, né? E até hoje, querido, se celebra uma festa chamada Purim, né? Que comemora o livramento dos judeus da Pérsia, né? Porque uma mulher chamada Vasti disse não ao rei, e ela foi deposta do trono e abriu caminho para uma judia, né? Uma mulher comum, abriu a porta para essa judia chamada Esther, a rainha Esther, para um momento de grande livramento do seu povo. O que eu quero dizer? O que eu quero trazer, irmãos, com um texto como esse? Irmãos, qual a nossa resposta para as coisas más desse mundo, né? A mentira, as propostas do inimigo,
as sugestões que vêm para nós, né? Aquela sugestão do inimigo também lançando uma doença, uma enfermidade, aqui o pecado, as alianças erradas, né? Irmãos, qual que é a nossa resposta? A rainha Vasti disse não, né? E a nossa resposta diante dessas coisas tem que ser não. Nós precisamos ser fiéis a Deus, para que o propósito dele se cumpra. Para algumas coisas, algumas situações, eu preciso dizer não, eu não vou me envolver com essas coisas. Não, eu não vou falar mal do meu irmão. Não, eu não vou criticar o pastor da igreja. Não, eu não vou se levantar contra os ungidos do Senhor. Não, eu não vou me envolver com propostas do inimigo, sugestões, né? Irmãos, nós somos livres. Deus nos criou livres, mas nós somos livres em Jesus, mas reféns das escolhas que fazemos, né? Então, você percebe, irmão, que muitas vezes você dizendo não, aquilo vai dar o quê? Vai abrir caminho para algo grandioso na sua vida, né? Por causa do não de uma rainha, né? Ela disse não. Deus levantou com propósito a vida de Esther, né? Irmãos, nós temos que resistir. Diga não a Satanás, né? Não ceda às tentações. Resista, assim como Jesus foi tentado no deserto. Jesus, logo que ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, né? E ele foi levado ao deserto. Ali o diabo tentou ele 3 vezes, fez propostas para ele, baseado inclusive na palavra de não. E Jesus todas as vezes disse não. Ele não aceitou, ele não fez barganha com Satanás, ele não fez barganha com as trevas. Se tu és filho de Deus, se atira do pináculo do templo, e os anjos, está lá no Salmo 91, vão dar ordem a seu respeito, para que você não colida, não bata em alguma pedra, né? Aí Jesus respondeu na palavra, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse não a Satanás. Querido, Deus nos chamou com propósito. Nós temos que dizer não àquilo que o inimigo diz, né? Muitas vezes você recebe um chamado, um propósito da parte de Deus, da igreja. O pastor te chama, olha, você vai fazer parte do ministério assim e tal, e o diabo lança aquele pensamento e diz assim: você não é capaz, você tem que cuidar da tua vida primeiro, você tem que resolver a tua vida, que se você se envolver com isso aí, o diabo vai te pegar. Diga não a Satanás e sim a Deus, e isso vai fazer com que o propósito se cumpra. Segundo pensamento aqui, querido, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse de quem nós somos. Irmão, tem tanto cristão que ele não sabe quem que é. O diabo lança uma sugestão na nossa mente, e de repente não sabemos mais quem somos, não sabemos qual é o propósito das nossas vidas, né? Eu creio sim que o diabo ele lança sugestões dizendo assim: puxa vida, eu não me encaixo em nada nessa igreja, eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, quem sabe não é aqui o meu lugar, que é isso, tal. Diz o texto aqui que houve uma conspiração naquele tempo contra os judeus, né? Liderada por esse sujeito chamado Amã. Esse Amã, um alto oficial da corte do rei, um homem influente, né? Ali para exterminar o povo judeu. E diz o texto ali que aconteceu uma situação, você conhece esse texto, essa passagem. Houve uma conspiração contra o rei. Alguns homens que serviam ali, próximos ali ao rei, tentaram matar ele, né? E um homem chamado Mardoqueu, ele descobriu essa conspiração, e ele levou até o rei aquela situação. Mas aí o sujeito chamado Amã aqui, ele tomou uma providência antes, e ele acabou ficando como herói da história. E diz o texto que uma noite ali, estava ali o rei Assuero, perdeu o sono na madrugada, e ele chamou ali os seus copeiros, chamou ali os seus homens, e pediu para que eles pegassem o livro das crônicas, e começaram a ler o livro das crônicas, e ali estava relatado tudo o que tinha acontecido ali, o livramento que Deus deu através de um homem. Falou: olha, quem que é esse homem?
o que se fará a esse homem? Esse homem é o Mardoqueu, é o judeu Mardoqueu. É ele que denunciou essa conspiração contra o rei. Olha, aí ele chamou esse homem para condecorar ele, e esse tal de Amã ficou endemoniado com essa situação. Aí ele diz o texto que os servos do rei estavam à porta do rei. Ali Amã, como ele tinha levado o crédito de início, perante Amã, e diz ali o texto que Mardoqueu, ele viu aquela situação, ele não se inclinava e ele não se prostrava diante de Amã. E sucedeu que esse Mardoqueu, esse Amã começou ali a implicar de uma forma com Mardoqueu, pois ele era judeu, e ele intentou ali fazer uma cilada para destruir todos os judeus. Agora a ira dele não é só contra Amã, contra Mardoqueu. A ira dele agora é contra todo o povo que havia no reinado de Assuero. E diz o texto aqui que um homem chamado Ataque, ele veio, o texto que nós lemos ali, e contou essas palavras ali a Mardoqueu. Então Esther falou ali a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu, que todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que entrar na presença do rei, no pátio sem ser chamado, há senão uma sentença de morte. Esther sabia que existia na lei, Esther era quem tinha acesso ao rei, ela era esposa, rainha, tinha todo acesso ao rei. Mas diz o texto aqui que fazia 30 dias já que Esther não se apresentava diante do rei, e dizia a lei dos medos e dos persas, ali na Pérsia, que qualquer pessoa que não fosse convidada, que se apresentasse diante do rei, morreria na mesma hora. E ela disse ali, olha, eu já não sou chamada para entrar a ter com o rei há 30 dias. Ela começou a se desculpar, falou, olha, eu não posso. Apesar de ela ser rainha, possuir a coroa, ser ali a esposa do rei, a rainha, ela tinha todo o acesso. Se tem alguém que tinha acesso, é ela. E o texto não diz aqui o porquê, mas fazia 30 dias que ela não se achegava a seu esposo, não chegava ao rei. Irmãos, o que eu posso fazer um paralelo aqui? Que muitas vezes nós esquecemos da nossa identidade, nós esquecemos quem que nós somos. A rainha Esther, ela esqueceu, não, afinal de contas eu sou a rainha. Não, ela começou a se sentir indigna. Não, eu sou indigna, eu não sou digna de chegar diante do rei. E existe uma lei aí, que se eu entrar lá sem ser convidada, faz 30 dias que eu não apareço lá, eu vou ser morta, a lei diz isso. O que acontece, irmão, muitas vezes nós esquecemos a nossa identidade, que nós somos reis, somos sacerdotes, somos filhos, nos achamos indignos, com medo de chegar na presença do Pai. Muitas vezes nós vamos fazer aquela oração, sabe aquela oração? Glorioso, eterno Deus, Senhor dos exércitos, tal, A gente faz aquela oração glorificando, mas esquece de fazer aquela oração dizendo Pai, tratando Deus como Pai. Ele é nosso Pai, nós temos livre acesso a Ele, é o nosso Pai. E muitas vezes nós se achamos indignos de chegar na presença do Pai, e nós deixamos de lado também. Muitas vezes nós temos um chamado, temos um ministério. Olha, eu não sou capaz de fazer isso. Olha, irmão, você é chamado para ser um evangelista. Não, eu não posso, só se Deus falar comigo. Olha, você tem um chamado para você cuidar de pessoas na igreja. Não, é muito complicado lidar com pessoas, lidar com gente, lidar com igreja. Não quero. Tantas pessoas, irmãos, que têm um chamado, têm um ministério, foram ungidos para tal, e recuam e falam, não posso, tenho medo. Irmãos, nós estamos estudando ali no curso de teologia uma matéria que fala sobre arrependimento de obras mortas. Uma das obras mortas que nós praticamos, querido, é ficar parado no propósito que Deus estabeleceu para nós. Ou seja, ficar parado na carreira que nos foi proposta. Não, mas pastor, para mim está jóia.
Eu não estou fazendo, mas também não estou deixando de vir na igreja. Eu estou parado só no ministério. Isso é uma obra morta. Quando eu fico parado no propósito de Deus, eu não avanço, né? E tem mais, querido, temos aprendido com o pastor Isauro aqui, que no reino de Deus não tem como eu estacionar. Ou eu cresço, ou eu avanço, ou eu afundo, eu caio. Essa que é a verdade. Não tem meio termo. Ficar parado na carreira que nos foi proposta. Não, afinal de contas eu preciso cuidar da minha vida. Se eu não fizer pelos meus, quem fará? A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. 1000 vezes eu pensei nisso, né? Primeira vez que o pastor falou assim: já que você vai cuidar de grupo familiar, estava cheio de problema, cheio de dificuldade, muitos anos atrás. Falei, mas esse homem, será que sabe da minha vida? Eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. E fui lá dar umas desculpas para ele. Ele olhou para mim assim e falou: não, Deus mandou, você que sabe, cumpre a você. Irmãos, muitas vezes nós atrasamos o processo de Deus nas nossas vidas. Quando eu decidi, falei: pastor, eu vou assumir então esse grupo familiar, eu vou pastorear essas vidas, não tem condições nenhuma, né? Eu acho que o senhor errou dessa vez, eu sei que o senhor é um homem de oração, se você falou, então está falado, mas dessa vez eu pensei comigo, ele errou feio, né? E Deus usou as nossas vidas, tivemos um grupo abençoado ali, né? E hoje Deus me deu a graça de estar aqui ministrando a palavra para vocês. Pela graça de Deus me tornei aqui um pastor. Mas, irmãos, a verdade é o seguinte, que nós esquecemos quem somos muitas vezes. Nós somos ungidos, somos chamados, tem um propósito para nossas vidas, né? A rainha Esther, ela esqueceu de quem ela era. 30 dias ela não era chamada diante do rei, né? Irmãos, nós temos que ter ousadia diante de Deus, porque Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. No Velho Testamento existia lá no templo, ali, que separava o santo dos santos, um manto muito grande, né? Um véu, chamava de véu, mas aquilo era feito de um tecido muito forte e grosso, né? Só entrava lá o sacerdote uma vez por ano para oferecer o sacrifício. E diz o texto que nós temos ousadia para entrar no santíssimo lugar por causa de quem? Por causa do sangue de Jesus. Hoje você tem livre acesso a chegar diante de Deus, dobrar o teu joelho, orar. Você não precisa de intermediário, você não precisa que ninguém ore por você. Você ora e Deus te ouve. Por causa do que isso? Por causa do sangue de Jesus. Pelo caminho que Ele inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, ou seja, através da sua carne. Ou seja, quando Jesus entregou a vida dele naquela cruz, e ele morreu, foi enterrado, ele ressuscitou ao 3º dia, enviou o Espírito Santo em nós, e agora nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Através do quê? Através do sangue de Jesus, né? Nós somos lavados dos nossos pecados, redimidos, perdoados. A graça nos alcançou. É isso que você é, querido. Quando o diabo quiser acusar você, você vai falar assim: eu sou redimido, sou perdoado, a graça me alcançou. Irmãos, Satanás, ele quer nos colocar debaixo de um jugo, né? De leis, doutrinas, ele quer nos impedir. Ele tem tido muito êxito com isso, né? Naqueles que não entendem o reino de Deus, né? Coloca regras disso, regra daquilo, não toques isso, não faça isso, não faça aquilo, tal, né? Guarde isso, guarde aquilo, tal, né? Sendo que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, né? E pela graça de Deus nós somos salvos e temos livre acesso ao Pai. E Ele quer usar as nossas vidas. Para quê? Porque tem tanta gente que não sabe isso, querido.
Tem tanta gente que não sabe o direito que tem, está sofrendo, sabe? Está ali sendo destruído por Satanás. E nós, querido, nós temos esse acesso ao Pai, temos conhecimento dessa palavra, mas muitas vezes nós deixamos Satanás, a mentira de Satanás entrar na nossa mente e falar: não, você não é capaz, não, você não pode fazer isso, você não, ou seja, nós nos importamos conosco, que o diabo ele quer fazer o quê? O pastor sempre fala aqui, ele fala assim: o diabo quer levar nós no nível dos animais, Se eu tiver o que comer e beber, para mim está ótimo, Esquecemos que tem um espírito que habita dentro de nós, que vai viver eternamente com Deus, Ele quer levar o homem nessa situação. Terceiro pensamento aqui, querido: nós não podemos nos calar. Nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, somos instrumentos da parte de Deus, e muitas vezes nós nos calamos diante de situações. Nós estamos vendo as pessoas morrerem ao nosso redor e nos calamos, E diz o texto ali, o mesmo texto que nós estávamos lendo ali, Esther capítulo 4, 12, e falaram ali para Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou dizer assim para Esther, porque Esther, ela deu uma desculpa, ela falou: olha, faz 30 dias que eu não entro na presença do rei, e existe uma lei, que se eu entrar lá sem ser convidada, sem ser anunciada, eu serei morta. E ela recuou, E agora esse homem Mardoqueu, o homem que criou ela, deu um conselho para ela e disse assim: olha, Esther, Mardoqueu mandou dizer para Esther: Esther, não imagines que porque você está no palácio do rei, você terá mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Porque ela era judia também, ela fazia parte do povo judeu. Existia uma condenação sobre o povo de Deus para aniquilar esse povo. Pois se de todo te calares agora, se você se calar agora, Esther, Deus vai levantar de outra parte o livramento para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como esse que chegasse ao teu reino. Irmãos, existe uma realidade. Nós podemos viver nesse mundo, querido, e não cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos um livre-arbítrio, querido, de chegar diante de Deus. Quem sabe você tem um ministério, você tem um chamado, e você chegar para o teu pastor e falar assim: pastor, eu não quero mais isso aí, cansei disso aí, não quero, me estressei, não quero mais. Você tem um livre-arbítrio, você pode deixar isso aí de lado. Tem muitas almas que seriam salvos através da tua vida. Você tem um livre-arbítrio, porque Deus, Ele cumpre o propósito de qualquer forma. Ali Mardoqueu, ele fala: olha, Esther, se você não quiser, certamente Deus vai levantar outra pessoa, mas certamente perecereis. Sabe por quê, querido? Quando eu deixo de fazer a obra de Deus, quando eu deixo de cumprir o propósito de Deus, eu não sou obrigado. Eu posso falar: não, eu não quero. Eu estou pastoreando a igreja. Já vi muitos pastores: não, pastoreando a igreja, fecha a igreja, passa para outra pessoa, não quero mais. E Deus abre outras portas? Abre. Deus é poderoso. Eu venho de uma família, querido, que o meu avô paterno, pastor da Assembleia de Deus, fundou muitas igrejas. E ele recebeu uma palavra, a minha avó, que todos os filhos seriam pastores. Todos, 7 filhos. Nenhum foi. Nenhum. Aí sobrou para a próxima geração. Veio para mim. E chega um momento, querido, que você olha e diz assim: olha, isso não é para mim. Isso não é. Deus falou muito claro no meu coração e disse: olha, você tem um livre arbítrio. Você pode querer ou não. Você pode cumprir esse propósito ou não. Mas sabe o que acontece, querido? Quando nós deixamos de cumprir o propósito que Deus tem para nós, nós morremos espiritualmente. Essa que é a verdade. Eu vejo isso muito claro na minha família. O meu pai, como filho primogênito, ele era para ser um grande pastor. O chamado, Deus, ele foi ungido desde o ventre da minha avózinha. E ele não quis. Deus abençoou ele de qualquer forma, abençoou. Mas
muitas vezes nós estamos conversando junto, ele fala assim: olha, eu agradeço a Deus por você ter abraçado esse ministério pastoral, porque isso era para mim. Percebe, querido? Fica algo, um vazio, quando nós não cumprimos o propósito. Deus nos chamou com propósito. Quando retrocedemos, nós morremos espiritualmente. Irmão, não tem como ficar estagnado na fé. Ou a gente cresce, ou a gente afunda. Porque muitas vezes, querido, a multidão, ela vai atrapalhar nós a chegar até Jesus. O que é essa multidão? Problemas, dificuldades. Irmãos, não é fácil você cumprir um chamado e dizer assim: eis-me aqui. Entre você falar eis-me aqui e você cumprir esse propósito, querido, mas existe a graça de Deus. Eu digo algo para você, querido, eu não consigo, estava conversando isso com a minha esposa hoje, eu não consigo olhar para trás e dizer: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais ser um pastor, eu não quero. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, querido, que você nunca vai retroceder, porque você tem um chamado, você tem um propósito, seja pastoral, seja o que for. Pastor, mas eu não tenho chamado para pregar, não tenho chamado para isso. Irmãos, todos nós temos um chamado em potencial. Eu olho para vocês aqui, um grupo como esse aqui pode revolucionar essa cidade, mudar, né? Irmãos, quantas vezes eu busquei apenas pela minha vida: Deus, faz isso, Deus, faz aquilo, né? Só pedindo em prol da minha vida. Onde que eu cheguei com isso? Lugar nenhum. Quando eu comecei a olhar para Deus, ouvi o pastor Isaú falar várias vezes: ó, irmãos, eu oro 98% pelos outros, menos de 2% aí eu oro pela minha vida. E Deus nunca tem me desamparado. Sabe o que acontece, querido? A Bíblia diz: se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A irmã Helena falou que sexta-feira que nós devemos rever alguns conceitos nossos. Muitas vezes nós achamos que nós não precisamos fazer nada. Não, afinal de contas já tem alguém que faça. Já tem alguém para fazer. Já está alguém ali fazendo. Irmão, sempre tem algo para fazer no reino de Deus. Sempre. Eu tenho aprendido aqui nesse ministério que tudo que nós fazemos, seja arrumar uma cadeira, seja você ajudar aqui na limpeza do templo, uma oferta, uma oração por alguém, Deus é aquele que nos recompensa. Irmãos, nós precisamos passar por um tempo de avivamento, um avivamento na igreja, e aprender quem nós somos em Cristo Jesus, olhar para Jesus e falar: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, o Senhor nos chamou num grande propósito, e muitas vezes eu estou esperando Deus falar comigo. Aí o pastor chega: irmão, vou trabalhar em tal área na igreja. Não, estou esperando Deus falar comigo. Deus está falando através do pastor. Eu creio que o teu pastor é homem de Deus, então Deus está falando através dele. Irmão, faça curso de teologia, para que você aprenda a palavra de Deus, para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, né? Porque o livro de Oséias diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Eu já fiz esse curso há tanto tempo atrás, eu estou vendo as matérias novamente e falei: Deus, eu não sei nada, eu achei que sabia tanta coisa. Eu começo ali a pegar aquelas matérias e falei: Deus, o Senhor é tremendo. Uma revelação da palavra atrás da outra, crescendo, estou aprendendo. Irmão, eu quero dizer algo para você: não desista. Não desista. Eu sei que a luta vem, as situações vêm. Eu estou falando isso de experiência própria. Não desista das coisas de Deus. O pastor falou uma vez aqui que quando acontece uma situação conosco, a primeira coisa que nós abandonamos é as coisas de Deus. Não tenho tempo mais, então esse que eu estou fazendo para Deus, então esse aqui dá para... A Bíblia diz para mim buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se eu não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu estou invertendo a palavra de Deus, né? Nós precisamos, irmão, ter um coração disposto
para atender à vontade de Deus, ser instrumentos nas mãos de Deus, né? Fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque não tem como voltar atrás. A Bíblia diz assim que quem tem posto a mão no arado não pode voltar atrás. Eu não posso retroceder, né? Para mim está ótimo. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo também, fico de boa, não me envolvo, porque se eu me envolver, a coisa pega para mim. Querido, no momento que você decidiu por Jesus, você declarou guerra contra todo o inferno, né? Ele está aí para destruir, né? Por isso, querido, Deus nos chamou como instrumentos nas mãos dele, né? Para fazer algo, né? Irmãos, se tem alguém que pode mudar a história, somos você e eu. O Senhor nos chamou para ser usado por Ele. A rainha Esther, ela mudou a história no posicionamento que ela tomou diante de Deus. Você conhece aqui esse texto, né? Ela foi e se apresentou lá diante do rei. O rei estendeu o cetro de justiça para ela. Ela tocou no cetro, ali tal. Era o único jeito de alguém não ser morto, entrando na presença do rei. Se o rei estendesse o cetro, a pessoa seria liberta, ficava viva, caso contrário morreria. Aí o rei Assuero fala assim: olha, recebeu ela, olha, qual que é a tua petição? Aí ela entrou ali perante o rei, trouxe, ele desmascarou toda aquela cilada que aquele homem Amã estava armando ali contra o povo judeu. Você conhece ali a palavra? Esse sujeito é Amã. Ele tinha preparado ali uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu era um dos líderes ali dos judeus, né? Ele mesmo foi enforcado nessa própria forca ali. Querido, a cilada que o diabo arma contra você, né? A forca que o diabo preparou para enforcar você, ele mesmo vai ficar enforcado lá. Sabe por quê? Porque Deus é ao teu favor, querido, né? Tudo que você precisa é assumir. Temos que assumir a nossa posição diante de Deus, né? Foi o que Esther fez. Para finalizar aqui, Esther 4,16 diz assim, ela dá uma ordem, fala assim: ó, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme Esther lhe ordenara. Agora ela mudou de posição. Ela falou: eu vou. Se eu morrer, eu morri, não interessa. Se eu perecer, pereci. E ela tomou aquela posição. Agora a rainha Esther, ela toma uma posição, ela exerce a autoridade que Deus lhe deu. Irmãos, quando nos levantamos, exercemos a autoridade que Deus nos deu, certamente algo vai acontecer, porque nós somos revestidos de autoridades, somos reis e sacerdotes, filhos e herdeiros. Assim nós somos. E quando nós que temos essa posição tomamos uma decisão, algo acontece. Por quê? Porque existe autoridade sobre as nossas vidas, a autoridade tal que foi delegada por quem? Por Jesus. Diz o texto ali que Esther agora ela se vestiu dos trajes reais, né? E ela entrou ali perante o rei, né? E o rei estende ali o cetro de justiça. Ele diz: o que é, a rainha Esther? Qual a tua petição? Até a metade do reino se dará. Irmãos, nós entramos na presença do Pai por causa do quê? Por causa da justiça que Jesus cumpriu na cruz. A graça nos alcançou. Nós tivemos um novo nascimento em Cristo, querido, como filhos, né? E como filhos, como herdeiros, né? Nós temos que ter o quê? Compaixão, generosidade, porque nós vivemos no Espírito. E as pessoas que vivem no Espírito são pessoas generosas. A pessoa que vive no Espírito, tem o Espírito Santo de Deus que habita nela, é uma pessoa generosa. Quer fazer o bem para as pessoas, amar as pessoas, né? Irmãos, e outra coisa, Deus quer que façamos coisas maiores do que Ele fez. Mas é possível? É. O próprio Jesus falou: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Maiores.
E nós somos salvos para quê, querido? Para reinar. A rainha Esther foi eleita ali rainha para quê? Não, só para todo mundo ver a beleza dela, ela colocar uma coroa de rainha e falar para todo mundo: eu sou a rainha, pronto. Lá de vez em quando eu apareço, tal. Afinal de contas não vou me envolver, porque tal, vai que sobra para mim, tal. A rainha Esther, ela foi colocada naquela posição para reinar. E foi o que ela fez. Ela se apresentou diante do rei. Somos salvos para reinar. Eu e você, querido, não somos salvos apenas para ser salvo, mas para reinar em vida na face da terra. Não, eu sei, pastor, que um dia nós vamos reinar diante de Deus, nós vamos voltar aqui com Jesus, vamos reinar, a palavra de Deus diz, não, reinar em vida. O que é reinar em vida? É você exercer a função de rei, sacerdote. Aquilo que você falar, Deus cumpre. Aquilo que você declarar, Deus traz à existência. Por isso, querido, nós temos que buscar a Deus com toda a força da nossa alma, porque na nossa alma está o que? A mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Querido, eu não entendia por que a minha mente, eu tinha uma mente fraca, as minhas emoções, qualquer coisinha desmoronava, tal. Por que acontecia isso, querido? Porque eu não buscava a Deus de todo o meu coração. Se eu não busco a Deus, aí eu tenho a mente desse mundo, eu penso como as pessoas desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, olhar as pessoas como Jesus vê. Nós temos um alvo, querido, um propósito. Temos um alvo. Quando nós temos um alvo, um propósito, temos um líder, uma pessoa que ele nos ensina. Quantas vezes o pastor está falando aqui, falando: olha que vocês têm um alvo, vocês são os reis, vocês são os sacerdotes. O que o pastor está falando? Está conduzindo você para o alvo. Ele não está colocando um jugo sobre você. Não, você tem que jejuar, fazer campanha, você não pode cortar o cabelo, você tem que vir 7 sexta-feira aqui. Não, isso é jugo, isso é lei. A rainha Esther, ela achou que ela ia ser morta porque existia uma lei, mas ela alcançou o que? Graça, o cetro de justiça. O que significa isso? Jesus, a justiça de Deus nas nossas vidas. Você pensa assim: puxa vida, mas se eu obedecer a Deus, Deus vai me abençoar. Irmãos, não tem nada a ver com a nossa obediência, mas a obediência de Jesus. Jesus foi obediente até morte e morte de cruz, e Ele nos fez livres. Querido, a minha pergunta para você nessa noite: quem sabe, querido, não foi para esse tempo, ali o que Mardoqueu falou para Esther: Esther, quem sabe não foi para esse tempo que chegaste ao reino? Deus está perguntando para mim, para você: olha, quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou você como rei, como sacerdote, colocou você nessa cidade, colocou você nessa igreja? Não foi para esse tempo? Qual tempo? O tempo de trazer as almas, as vidas, amar as pessoas. Para esse tempo. Qual tempo? As pessoas chegaram para você numa causa terrível, e você agora tem uma experiência com Deus e dizer assim: não, eu posso fazer algo. Eu posso fazer algo para você. Chega uma pessoa aqui para orar. Viu, mas nós, que pena, não vamos poder orar. Pastor não está aqui, pastor da igreja. Quem sabe não foi para esse tempo. Querido, não tem nenhum pastor aqui na igreja, mas eu vou orar para você. E Deus vai fazer a obra na tua vida. É isso, querido, você exercer o sacerdócio. Dizer: eis-me aqui. Declarar. O noivo agora ali levanta o cetro para a noiva e prova ali a sua justiça. Foi o que Jesus fez. Ele nos justificou através do seu sangue naquela cruz, nos fez limpos, nos fez livres. Eu sou do meu amado e ele é meu. Percebe do quem você é? Você é
do teu amado e ele é teu. Jesus, ele é o nosso amado. Nosso amado. Querida, Esther aqui, ela está representada por mim e por você. Por mim e por você. Havia uma condenação, uma lei. E agora Jesus, o nosso Deus, ele colocou Jesus. Aquele cetro de justiça significa o quê? Jesus, a graça nos alcançou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos da justiça de Deus e graça sobre graça. Você recebe essa palavra, querido? Então aplauda o Senhor, porque Ele é digno, é só Ele. A honra, a glória é dEle. Aleluia, aleluia. Receba da justiça de Deus, receba a graça sobre graça. Não aceite a acusação de Satanás, que ele lança sobre você, que você não é capaz, que você não pode. Você foi feito justiça de Deus, Ele te justificou, não há condenação para você, amém? Quero deixar essa palavra com os irmãos aqui. Quero convidar um grupo de louvor para estar aqui. Nós vamos ministrar a ceia ainda. Vamos estar aqui buscando a presença de Deus. Está nesse lugar, querido. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que está com o pastor Isaur lá. Estava assistindo ele ao vivo ontem. A presença de Deus, quando esse homem ministra, a mesma unção está sobre as nossas vidas aqui, querido. O poder de Deus está aqui, está manifesto. Basta você abrir o teu coração e dizer: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Deus é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Vamos colocar de pé, querido, por gentileza. Quero, antes de eu ministrar aqui a ceia, eu quero, nesse momento eu gostaria de abrir uma oportunidade para você, querido, que não confessou Jesus como o Salvador da sua vida. Você não tem certeza da sua salvação porque você ainda não fez uma confissão de Jesus, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ainda não fez uma oração confessando Jesus? Amém? Tem alguém que gostaria de retornar para Jesus? Por algum momento você deixou os caminhos do Senhor, abandonou, e agora você quer retornar para os caminhos do Senhor. Você quer experimentar graça sobre graça. Só experimenta de graça sobre graça quem tem Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém que gostaria de dar um sinal com a mão, por gentileza? Amém? Todos estão ok? Amém. Se Jesus vier, estamos todos na glória. Amém por isso. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 6, verso 53, diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Tome seu assento por mais um instante, querido, por gentileza. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ministrou essa palavra ali estando em Cafarnaum, e ele disse que aquele que se alimenta do cálice se alimenta do pão, que significa o corpo e o sangue de Cristo. Ele tem vida em si mesmo. Irmãos, esse é um momento de festa, quando nós participamos da ceia do Senhor. Nós estamos renovando a aliança que nós temos em Cristo Jesus. É um memorial. Nós estamos lembrando daquilo que Jesus fez, quando Ele derramou o seu sangue
O seu corpo foi mutilado naquela cruz por nós, e agora Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai. E nós fazemos isso por quê? Para lembrar do que Jesus fez por nós na cruz. Quem que pode participar da mesa do Senhor? Todo aquele que tem Jesus como Salvador. Essa mesa não é da comunidade Embaixadores de Cristo, essa mesa é do Senhor Jesus. Se você não pertence a essa denominação, tem Jesus como Salvador, pode participar com toda a liberdade. Quero convidar você que vai participar, coloque-se de pé, por gentileza, para os irmãos servirem você. Está orando aqui, consagrando. Pai, eu quero estar consagrando nesse momento esse cálice como representando, como símbolo do teu sangue que foi derramado naquela cruz por nós, naquele madeiro. O sangue que verteu ali, Senhor, e nos deu vida e vida em abundância. Pai, esse pão que significa o teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões naquela cruz. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E nós tomamos posse, Pai, da herança em Cristo Jesus. E nós participamos da tua mesa e nós recebemos saúde. Recebemos a vida de Cristo em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos, Pai, esse cálice e esse pão, o símbolo do teu corpo e do teu sangue. A palavra do Senhor diz, querido, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que comer do pão ou beber do cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como assim examine-se o homem a si mesmo? Não sou eu, ninguém que pode dizer você pode participar, você não pode. Entre você e o Senhor, amém? Os irmãos vão estar servindo você, vamos estar adorando o Senhor enquanto nós participamos, amém? Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida dás, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, derramaste o teu sangue naquela cruz e nos compraste com alto preço. Pai, muito obrigado, porque todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que tu venhas. Pai, muito obrigado. Tu és santo, Senhor. Eu abençoo, Pai, teus filhos que estão participando da tua mesa.
que eles tenham uma herança em Ti, Senhor. Estamos assentados na Tua mesa, Pai. Estamos recebendo da vida de Cristo em nós. E nós repreendemos nesse momento toda doença, toda enfermidade. Tomamos posse de quem nós somos em Cristo Jesus. E nós confiamos em Ti, Senhor. Tomamos posse do propósito que o Senhor tem para nós. Eis aqui a Tua igreja, a Tua noiva. Toca-nos, Senhor. Nós recebemos sobre as nossas vidas graça sobre graça, por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto, a ponto de dar o Seu Filho por nós. Tu és lindo, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Santo, santo, santo é Teu nome, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Toca sobre cada vida que está aqui, Senhor. Pai, que o milagre que Teus filhos precisam, Pai, o Senhor está liberando nos céus. Pai, dá um restante de noite abençoado, um início de semana de bênção, de conquista. E eu libero uma palavra sobre essa igreja, Pai, que essa semana é uma semana de milagre, uma semana de bênção, de portas abertas, de coisas extraordinárias acontecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, muito obrigado. Tu és lindo, Tu és santo. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Estenda tuas mãos, querido. Vamos encerrar aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o Seu rosto sobre a sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Amém, amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. A Ele a honra, toda a glória. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Aleluia.